Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a tia Helena tá tudo bem, graças a Deus, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje é de ciências. Vamos começar a nossa videoaula falando um pouquinho sobre alimentação e saúde. São dois fatores extremamente importantes para o ser humano. Como manter o nosso corpo saudável e ter uma boa alimentação? O que devemos fazer para isso? Para manter o nosso corpo 100% saudável e ter uma alimentação excelente. É simples. Devemos seguir 3 regrinhas básicas. Quais são elas? Higiene, primeiro, higiene pessoal, corporal, ou seja. Segunda, exercícios físicos. Terceira, uma boa alimentação, certo? Então, se a gente seguir essas 3 regrinhas básicas, primeira, higiene pessoal. Segunda, boa alimentação. E terceira, exercícios físicos, pronto. Vamos conseguir manter o nosso corpo 100% saudável e vamos ter uma excelente saúde, tá bom? Então, assim, vamos começar falando um pouquinho da nossa higiene pessoal. O que é uma higiene pessoal? O que devemos fazer para manter uma higiene pessoal? O que devemos fazer? Primeiramente, estarmos sempre limpinhos e cheirosos, certo? Porque você gosta de ficar perto de pessoas que estão com cheirinho ruim? Não, eu não. Você gosta de chegar perto de pessoas que estão com aquele bafo de onça porque não escovou os dentes? É muito desagradável, né? E pessoas que estão sujas também é muito ruim, não é verdade? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, porque existem milhões, milhares, diversos bichinhos bem pequenininhos que chamamos de vermes e bactérias lá na sujeira, e isso faz muito mal para o nosso corpo. O que devemos fazer para combater esses bichinhos? É simples. Podemos contar com 2 grandes aliados. Quem sabe quais são esses 2 grandes aliados para a gente poder combater esses bichinhos, esses germes, essas bactérias? Quem sabe aí em casa quais são? Vamos pensar um pouquinho? Olha, eles têm assim em abundância no nosso planeta. Um deles em abundância em nosso planeta. O outro podemos encontrar facilmente em mercados, mercearias, lojas de cosméticos. Quais são, gente? Já descobriram? Então vamos lá. O primeiro deles, água. Muita água. O segundo, sabão, sabonete. Sabonete no corpo. Então, para que possamos combater esses germes, essas bactérias, precisamos, correr para o banheiro, ligar o chuveirinho, deixar cair muita água sobre a gente, sabonete no corpo, lavar todas as partezinhas do nosso corpinho, cabelo, unhas, mãozinhas, pezinhos, tudinho, deixar o nosso corpinho bem limpinho, certo? Mas não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Mas muito importante mesmo, que é enxugar muito bem o nosso corpo. Devemos enxugar o nosso corpo para podermos evitar uma doença de pele chamada de micose. Então, toda vez que a gente tomar banho, devemos pegar uma toalha limpinha e sequinha e enxugar todas as partes do nosso corpinho para que não fique molhado e para que não corramos o risco de adquirir uma doençazinha chamada de micose.
micose. É uma doença que dá na pele, é uma micosezinha, tipo uma feridinha na pele. Por quê? Porque a gente não enxuga direito o corpo. Fica molhadinho, vai lá, veste a roupa, não dá tempo de enxugar direito, aí a gente acaba desenvolvendo essa doença de pele, que chamamos de micose, certo? Não devemos esquecer também de, após o banho, enxugou direitinho, vamos lá e ó na frente do espelho, limpar o ouvido, limpar o nariz, gente, escovar os dentes no mínimo 3 vezes por dia. Ou toda vez que você comer algo, você corre no banheiro e ó, escova os dentes. Devemos também lavar a mão sempre que a gente for comer algo. Antes das refeições, ó, corre pra pia, corre pro banheiro e ó, lava as mãozinhas, certo? Bom, falando em lavar as mãos antes das refeições, vamos falar agora um pouquinho sobre uma alimentação saudável, sobre uma boa alimentação. A boa alimentação também é fundamental, certo? Afinal, alguém já viu algum carro andar sem combustível? Por um acaso vocês já viram quando alguém já presenciou algum fato de um carro tá andando e ele vai lá e para? Ou pode ser um problema técnico no carro, mas na maioria das vezes é porque não colocou o combustível e acabou o combustível, aí acabou, gente, acabou o combustível do tanque do carro, seja ele álcool, gasolina, diesel, acabou, o carro ou a moto vai, ó, parar, não anda, sem combustível o carro não anda. A mesma coisa é o nosso corpo. Sem combustível, o nosso corpo não anda. Tia, mas qual que é o combustível do nosso corpo? Quem sabe? Qual que é o combustível do nosso corpo? Gente, qual é o combustível do nosso corpo? O combustível do nosso corpo é simples, são os nutrientes. Onde podemos encontrar os nutrientes? Quais são os nutrientes? Vamos lá primeiro respondendo a segunda pergunta. Quais são os nutrientes? Os nutrientes são eles: vitaminas, proteínas, gordura, água, carboidrato e os minerais. Sabe onde podemos encontrar tudo isso? Não sabe? Como assim? Então tá, vamos lá. A gente vai encontrar tudo isso nos alimentos, principalmente, assim, existem alimentos de diversas formas. Tem os alimentos energéticos. Os alimentos que a gente vai encontrar, as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, o carboidrato, os minerais, são lá nos alimentos energéticos. Quais são esses alimentos energéticos? Eu vou citar alguns deles, tem outros, mas eu vou citar só alguns, como a batata, o macarrão, o arroz, a farinha, os doces, os açúcares, o óleo, a manteiga e o azeite. Esses são alguns alimentos energéticos, certo? Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, os nervos, os ossos e ó, os nossos músculos. E o que precisamos fazer para a gente fortalecê-los? O que é necessário para fortalecê-los? É necessário os alimentos construtores. Quais são os alimentos construtores? Bom, já vimos que os alimentos energéticos são batata, arroz, azeite, óleo, manteiga, açúcar, doce, farinhas. Então vamos ver agora algumas sugestões de alimentos construtores, que esses alimentos servem para fortalecer os nervos, ossos, os músculos e os tecidos. São eles: o peixe, o frango, os ovos, o leite, o queijo,
o feijão, soja, ervilha, lentilha, entre alguns outros alimentos. Também tem alimentos construtores, certo? Vocês devem estar se perguntando agora, tia, aonde que entra as frutas e os legumes e as frutas e as verduras que a mamãe fica lá na cozinha na hora do almoço, na hora da janta, assim, brigando. Come fruta, come verdura, come fruta, come verdura, porque faz muito bem para a saúde. Sim, gente, fazem muito bem para a saúde, sim. Elas são os alimentos considerados reguladores. São os alimentos que ajudam a transformar os alimentos que ingerimos, aqueles outros alimentos. As frutas e as verduras, juntas com os alimentos construtores e os outros alimentos, elas vão fazer com que esses alimentos se transformem em matéria do nosso corpo, como o sangue, ossos e músculos. Por isso, as frutas e as verduras são fundamentais. Elas vão juntar lá os construtores e vão o quê? As frutas, é assim. Você junta um alimento construtor com um alimento energético e com um alimento regulador, que são as frutas e as verduras, para você ter uma alimentação saudável, certo? Bom, já entendemos que precisamos tanto de uma boa higiene pessoal, quanto de uma boa alimentação, quanto uma alimentação saudável. Agora vamos falar dos exercícios físicos. Quais são os exercícios físicos? Por que fazer exercícios físicos? Afinal, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Por isso que eu tô aqui, ó, o tempo todo movimentando. Porque se a gente ficar parado, o nosso corpo vai enferrujar e vamos acabar igual aquela bicicleta velha abandonada lá no fundo do quintal, enferrujada. Precisamos de atividades físicas para a gente movimentar o nosso corpo, gente. Por isso não devemos ficar parados. Claro que tem um momento onde exige que você pare um pouco, né? Não é todo momento que a gente tem que ficar energético, elétrico, correndo de um lado para o outro, né? Então, assim, as atividades físicas são elas que nos tornam mais fortes e mais flexíveis. Fortes e mais flexíveis. Fortes porque vamos ficar imunes, vamos ter mais resistências a doenças. Não que a gente não vá pegar. Sim, a gente vai pegar uma doença, que nem o coronavírus que está espalhado por aí. Quando falam assim, pessoas que praticam esportes correm menos riscos de morrer quando pegam corona. Por quê que falam isso? Porque aquelas pessoas têm uma resistência corporal boa. Porque eles praticam exercícios físicos, eles estão com uma resistência corporal boa, que também é algo que ajuda. Não significa que você precisa só praticar exercícios físicos, que você está livre que você não vai morrer. Não é assim, tá? É uma junção de exercícios físicos com uma boa alimentação, com acompanhamentos médicos. Sempre que possível, devemos fazer um check-up para ver como que tá lá o nosso corpinho, como que tá lá a nossa saúde, certo? Então, assim, vamos sempre praticar exercícios físicos para manter nosso corpo forte e flexível, certo? Então, como podemos fazer isso? Praticando exercícios físicos. Não tem outra solução. Exercícios físicos. Sem contar que os exercícios físicos nos ajudam a relacionarmos com outras pessoas. A partir do momento que você se relaciona com pessoas, você aprende o quê? A trabalhar em grupo, certo? E com isso você vai aprender a desenvolver capacidades muito importantes, como tentar. Sempre que você quer algo, você vai tentando. Isso não é muito fácil, se você não tiver concentração.
Outra habilidade é persistir. Às vezes a pessoa vai lá, tenta, não consegue, desiste. Não. Você tenta uma vez, não conseguiu, tenta duas, não conseguiu, tenta três e assim vai, até conseguir. E também tomar decisões. Se a gente está com uma mente boa, com um corpo legal, bom, saudável, a gente tem capacidade de tomar decisões, certo? Os exercícios físicos são tão importantes que acompanham a gente desde lá da época das cavernas. Como sabemos, como tomamos conhecimento que desde lá acompanham a gente? Por causa dos desenhos deixados por eles lá nas paredes das cavernas. Por isso que a gente sabe que desde lá esses exercícios físicos nos acompanham, tá? Todos os povos desenvolveram diferentes formas de exercícios físicos. Esses exercícios eles foram evoluindo com o passar dos anos, foram modificando, cada povo se adaptou de uma forma. Então, podemos nos exercitar em qualquer lugar. Quais são os exercícios físicos? Andar de bicicleta, correr, caminhar, brincar, tudo que possa estar movimentando corretamente o corpo é considerado um exercício físico. E para isso, você não precisa ter um lugar específico. Você pode fazer em qualquer lugar, desde que faça corretamente, certo? Bom, vocês viram como é legal e divertido mantermos uma boa saúde? É simples, basta obedecer as 3 regrinhas que são higiene pessoal, qual é a outra? Boa alimentação e exercícios físicos. Você conseguiu manter essas 3 regrinhas? Pronto. Você vai estar lá com um corpo saudável e ter uma boa saúde. Espero que tenham gostado da aula de hoje, uma aula muito importante para nós. E até a próxima aula. Grande beijos, tia Helena.